Bom, no vídeo de hoje vamos contar assim, a história da BIC, que é atualmente uma das maiores empresas do mundo, por incrível que pareça, e que também assim tem essa marca de ser tão nacional que, para você ter uma ideia, em praticamente todos os países, mais de 60 países atualmente, a maioria é meio que perceptível como se fosse uma empresa nacional e que tem muitos que confundem assim a origem da empresa, que na verdade é francesa, tá? Essa e muitas das outras histórias que vamos comentar aqui nesse vídeo, que eu trouxe aqui um roteiro bem interessante para vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Bom, esse é o canal Grupo Milionário, eu sou o Gustavo Machado, e peço aqui para você deixar seu like, também se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e dar uma olhada aqui que já tem, né, vários vídeos aqui para vocês. Tenho certeza que algum vai te interessar, com histórias bem legais mesmo e até bem inusitadas, que tem algumas bem exclusivas aqui do canal. Bom, a BIC que foi fundada lá em 1945, mais precisamente lá no dia 25 de outubro, numa cidade que fica ali perto da Grande Paris, da Cidade da Luz, que é no caso de um lugar chamado Clichy, que, para você ter uma ideia, nem eu conhecia, tá? No caso do seu fundador, que é o Marcel Bich, que foi responsável assim, por uma dessas invenções, que desde aquele começo já visionava bastante coisas, que propriamente assim nem via a empresa continuando somente como empresa nacional e já queria as exportações para os outros países, mas sempre manteve assim a sua origem e parecendo que é uma empresa bem nacional e familiar. Que eu vou contar um pouco mais a respeito disso para vocês daqui a pouco. A empresa que iniciou pela ideia do Marcel, quando ele juntou suas economias e decidiu assim fundar uma empresa de lapiseira e também de canetas a tinta, né, junto com seu sócio, que no caso o sócio dele era o Edouard Buffard, que assim os dois fizeram essa empresa que inicialmente eles queriam criar uma nova patente, né, para canetas, mas ele viu que um refugiado lá da Argentina, que é no caso do Biro, que é argentino e refugiado do país, que estava lá desde 1935, que estava vendendo assim, essa patente por um valor bem mais acessível, que eles decidiram assim comprar, e também porque facilitaria bastante a vida deles. Mas não só foi isso, ele comprou a patente e usou aquela mesma coisa, não. Ele fez diversos aprimoramentos que foi o fundamental para essa invenção dar certo e se destacar completamente das outras fábricas de lápis e lapiseiras que existia desde então. E seria assim, inicialmente, né, a empresa, a BIC, que não tinha esse nome ainda, seria como se fosse uma produtora de lapiseiras e também de canetas a tinta, que, por exemplo, faria o produto e revendia para grandes marcas estampar a sua marca, como por exemplo a Waterman, que era uma das maiores lá dos Estados Unidos e que futuramente, ó, eles começaram na expectativa de vender canetas para marcas gigantes como a Waterman, e mais futuramente até vou contar aqui para vocês que eles compraram a marca. E eles perceberam bastante que esse mercado de canetas estava crescendo demais, mas ainda era assim, pouco acessível, apesar de que tinha algumas com preços melhores, mas por exemplo, perto da casa dos 10 euros, que isso lá para 1945 era coisa demais. E agora eu vou contar para vocês que a BIC chegou no mercado com um valor totalmente abaixo disso e que praticamente todo mundo começou a usar as canetas BIC. E foi a partir assim, desde quando ele comprou essa patente lá do argentino, que foi importante porque ele incluiu uma esfera de aço inoxidável, que tornava assim, esse movimento da escrita muito mais leve e muito mais fluido do que o normal. Além disso, tem uma característica das canetas em geral, que a BIC também começou a fazer isso, que, por exemplo, o tubo de tinta dela não é cheio até o máximo, porque não pode encher tudo por conta das oscilações de temperatura de que a caneta vai estar. Por exemplo, se tiver uma temperatura mais quente, é perigoso, se tiver lotado, explodir, que até acontece isso, né? Em casos assim, até que eu diria que comum, mas é porque é inevitável, porque eles meio que baseiam todas ali faltando uns 1 centímetro, 2 centímetros do tamanho que tem o recipiente, justamente por conta dessa oscilação. Isso lá em 1950, os caras já pensaram em algo assim. Eu acho que foi uma excelente sacada, que desde o começo a BIC já fazia isso. Para completar assim, essa patente que eles registraram, que eles fez um tubo em formato hexagonal. Se você for pegar, meio que dá para você ver que ela tem 6 lados, e isso facilitava a escrita e também você colocar a caneta na mesa, né, não rolar e cair no chão e até estragar. Aí a pessoa associa que a BIC é fraca, mas porque a maioria das canetas era o tubo redondo, arredondado, e caía e tipo estragava bem mais rápido, e a BIC tinha essa grande vantagem, que também foi uma sacada excelente, que praticamente todas as canetas hoje são assim. Na década de 50, eu queria aqui trazer para vocês, eles fizeram uma mudança excelente, que foi assim, eles colocando a tampa lá em cima, podendo sair. Tipo,
tem aquela entrada lá da caneta que dá para você tirar inclusive até a própria a tinta lá de dentro, e isso eles fizeram lá na década de 50 por conta de uma norma internacional para evitar o risco assim de asfixia e caso seja engolido, né, a traqueia. E assim, isso foi importante demais porque já salvou várias vidas, porque ainda mais para crianças, né, às vezes engole ele sem querer, tem esse tubo ali que facilita bastante, pelo menos tem uma passagem de ar enquanto é retirada a caneta. E isso foi importante demais lá em 2001, quando até o fundador, o Marcel, já havia falecido, o seu sucessor, no caso, o Bruno, que eles receberam essa honra lá do Museu, Departamento de Design e Arquitetura de Arte Moderna de Nova York, porque foi uma das invenções excelentes de arquitetura e que salvou várias vidas, que começou inicialmente com a Bic. E bom, voltando ali para a origem, né, quando tudo começou, a Bic, então, quando eles viram que eles iriam fabricar canetas também e não só vender para revendedores, igual marcas gigantes como a Walterman lá dos Estados Unidos, o Bic que não colocou o nome dele normal, porque a escrita do nome dele é B-I-C-H. E isso, se você entende um pouco de inglês, parece uma palavra que eu não posso nem falar aqui, mas você tem uma ideia do que é, né? Enfim, uma palavra que iria pegar muito mal na língua inglesa. Então, desde o começo, ele já colocou Bic, nem inventou de colocar no H. E olha que ele só tinha produções na França e nem tinha intenção nenhuma, assim, de, por exemplo, sair já ali vendendo para países como, por exemplo, os Estados Unidos ou Londres. Mas ele sabia que ou Reino Unido, no caso, né? Mas ele sabia que um momento ou outro isso iria acontecer. E foi o que acabou acontecendo e foi uma sacada muito boa mesmo. Uma das grandes invenções ali naquela primeira década de empresa foi lá em 1954, quando eles fizeram a Bic Cristal, que chegou com tudo no mercado e assim, teve um preço inicial de 50 centavos, que aquelas primeiras canetas, como eu disse para vocês, quando eles fizeram, tinha um preço de 60 centavos, 70 centavos, mas essa aqui era muito mais moderna. Depois de apenas 10 anos de fundação da empresa, eles fizeram essa caneta totalmente acessível com 50 euros, 50 centavos de euros, se comprava essa caneta, que era um preço totalmente baixo, cerca de 5, 6 vezes abaixo do valor de mercado daquela época. Isso que assim deu uma viabilizada para mais pessoas na população ter uma caneta, porque naquela época era importante demais você registrar e era raríssimo, porque tinha mais aquelas canetas antigas que inclusive quando a Bic estava crescendo no país, a lei francesa não permitia às crianças aprender a escrever com essas canetas de plástico, porque assim o Ministério da Educação local queria assim as canetas tinteiro, como era conhecida, e não essas canetas esferográficas que são conhecidas hoje, porque eles falavam que não ia aprender a escrever direito e tudo mais. Enfim, baboseira que só foi depois de 15 anos que eles conseguiram assim, implementar na escola que podia utilizar caneta normal para escrever. E olha que foi uma decisão da própria França, né? A França realmente é inimiga das grandes empresas, assim, porque até uma empresa nacional teve problemas justamente no seu país e que ainda mais no começo, né, diminuiu bastante o potencial de vendas que poderia vir. Enfim, e após uma forte ação de publicidade, a própria Bic, a partir da década de 60, começou a expandir seus horizontes, que foi quando chegou na América Latina e no Brasil em 1960 também, apenas 4 anos. Pelo grande sucesso que estava tendo aqui em território nacional, eles fizeram uma fábrica deles aqui na cidade de São Paulo, lá em 1964, que existe até hoje. Em 1969 já tinha crescido tanto que ela já estava presente em todos os continentes, na América do Sul, na América do Norte, na Oriental, no Oriente Médio e principalmente ali também na Oceania, porque por conta da cultura inglesa foi um dos primeiros países a eles exportar para lá. E já tinha cerca de 1/4 de todo o mercado de caneta mundial. E a própria Bic foi responsável por conta de uma crise financeira, porque ele comprou alguns dos seus concorrentes e isso não pegou muito bem na época. E, por exemplo, uma das grandes foi no caso a Waterman, que foi quase à falência, que a Bic salvou eles, que a Waterman ainda comprava algumas canetas para estampar, comprava da Bic, estampava da marca Waterman, e a Bic acabou comprando, meio que também por ser responsável por conta dessa crise de canetas, de fábricas de canetas, e essa marca que a Waterman não existe mais e virou uma subdivisão de canetas de luxo da Bic, que é responsável hoje pela produção dessas canetas. Então foi bem importante, porque não teve um tipo de demissão em massa ou algo do tipo, sendo que poderia ter extinto a companhia que tinha mais de 100 anos de fundação.
E depois disso eles ainda continuam comprando algumas fábricas locais para diminuir e ter a maior potencial de mercado possível, que aí sim, nessa estratégia começou a dar certo depois da década de 70 e foi fundamental para a consolidação da BIC no mercado, que praticamente aqui no Ocidente só se vende BIC e sempre tendo essa cultura de parecer uma empresa nacional. Em 1969, o Marcel Bich conseguiu assim diversificar a companhia, que ele teve a ideia de fazer isqueiros. Tipo, como do nada surgiu essa ideia dele, né? Um cara totalmente visionário. Isso foi muito importante. Para você ter uma ideia, naquela época os isqueiros eram feitos de metais, de ferro, então aquecia, era algo tipo assim, até meio que estranho, né? E tinha que carregar um refil para poder ir reabastecendo. Não era descartável. Você tinha um isqueiro, você ficava com ele 5, 10 anos. E a BIC meio que pensou, pô, já que nós já estamos nessa atuação de plástico, por que não fazer um isqueiro descartável de plástico com um preço bem mais acessível e que seja 1000 vezes mais leve, né, para você colocar no bolso, por exemplo, em tamanhos menores, e não preciso nem dizer que foi um sucesso. Nos primeiros 10 anos a empresa já era a maior vendedora de isqueiro do mundo, isso por conta de uma diversificação do Marcel, que fez grandes coisas desde quando ele nasceu, e olha que nessa época ele já estava com seus quase 55 anos de idade, inovando bastante a companhia, que foi fundamental fazer mais uma diversificação para a empresa. Depois de 6 anos disso, na década de 1975, eles decidiram também fazer as lâminas de barbear descartáveis, que entrou completamente como concorrente principal da Gillette nos Estados Unidos, e a BIC sempre focou nessa área assim, de ser descartável mesmo, com alguns, tipo assim, naquela época tinha bastante de ferro mesmo, depiladores, eles fizeram assim, esses barbeador e depilantes descartáveis, todos de plástico. Você vê até hoje também, a maioria com uma tecnologia muito avançada nas suas lâminas, e isso foi muito importante. Diferentemente do isqueiro, que se tornou a maior empresa do mundo, que mais vende isqueiros no mundo, não foi o que aconteceu com os barbeadores e depiladores, mas assim, com a concorrência da Gillette, hoje, para você ter uma ideia, nessa década, cerca de 24% do faturamento da empresa vem dessa área de barbeadores, que eu acho um número bem interessante mesmo. 24%, pô, não é o primeiro, mas já deve faturar ali pelo menos uns 400 milhões, 300 milhões de euros por ano apenas com essa venda de barbeadores, que inclusive eu uso bastante, sempre revezando ali entre a BIC e a Gillette, que são duas marcas bem interessantes que dominam esse mercado. E também foi criado pelo próprio Marcel Bich uma nova divisão, que é no caso da BIC Sports, que passou a produzir suplementos plásticos para esportes náuticos. Isso que não teve um grande sucesso, até hoje existe, mas foi porque o fundador, o Marcel, gostava bastante dessa atividade de pesca esportiva, e eles fizeram assim mais por conta dessa associação com o fundador, e não para ser uma necessidade igual os isqueiros, os barbeadores, as canetas, os lápis, que era um negócio para ser global e totalmente lucrativo. Não, uma fatia mínima do lucro da empresa vem dessa BIC Sports, que é de esportes náuticos, mas foi algo que o fundador quis fazer e que pelo menos existe até hoje, então não é algo que está dando prejuízo para eles, e deu mais uma diversificada na empresa, que isso ajuda bastante, inclusive por conta do valuation da empresa. E o Marcel, que fez essas grandes fundações, esses novos projetos, infelizmente veio a falecer lá no dia 30 de maio de 1994, quando já tinha seus 79 anos de idade, viveu bastante, ainda bem, e seu sucessor foi no caso do Bruno Bich, que foi o seu filho. Ele foi o segundo comandante da empresa, responsável ainda por aumentar ainda mais. Ele não fez novas inovações, não que ele não tenha tentado, agora eu vou falar um pouco para vocês, mas assim, ele fez virar esse conglomerado gigantesco que é a BIC hoje, então ele foi muito importante justamente por conta disso. E ele que consolidou essa marca da BIC ser presente em escritórios, em salas de escolas, lançou também o corretivo da BIC, no caso o BIC White Alt, também tem um conhecido, e o BIC White. E a BIC tentou também fazer outras inovações nessa época do Bruno, que, para você ter uma ideia, foi no caso uma linha de roupas íntimas femininas, que eles chamam, mas no caso é absorventes. A BIC tentou fazer e também não deu muito certo, não prosperou. Tem também lá em 2011 que ele criou uma linha de caneta especialmente pensada para mulheres, chamada BIC for Her,
que não possuía uma grande aceitação e logo saiu já de mercado, não durou nem 1 ano e meio. Ainda também teve uma outra recente que associou com uma empresa de eletrônicos para vender uma linha de telefone celulares e tablets com corpo de plástico a preço acessível. Não que a BIC iria fazer, ele iria fazer a estrutura e comprar de uma outra revendedora, e que isso não deu muito certo, mas eu acho que até poderia ter tentado um pouco mais, que quem sabe também não poderia entrar nesses mercados de celulares, seria bem interessante. Sobre o comando do Bruno, não tem nem o que falar, né? A empresa hoje está presente em mais de 160 países, acho que até um trecho do vídeo eu falei que era só 60, mas é 160 países, praticamente em todo o mundo, né? E com faturamento de 1 bilhão e 620 milhões de euros, isso números recentes, de 2020. Então você pode colocar aí um valor de mercado da empresa hoje entre 4 bilhões a 4 bilhões e 800 milhões de euros. Então superou a marca dos 30 bilhões de reais o valor da empresa, que é gigantesca. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, chegou lá em 1956 e hoje vende cerca de 320 milhões de reais por ano, que é um valor bem interessante por se tratar do Brasil, né? Porque tem a moeda um pouco mais baixa, mas mesmo assim está nos top 5 países onde a BIC mais vende em todo o mundo. E apesar da empresa já ter capital aberto desde 1972 na Bolsa de Valores, hoje a família ainda do BIC continuou como principal acionista, que eles não venderam desde então. E um dos principais pilares da BIC aí surgir nesses quase mais de 70 anos, né, de companhia, é justamente dela parecer ser uma empresa nacional. Tem muita gente que pensa que a BIC, por exemplo, é brasileira, assim como se você for lá nos Estados Unidos, vai ter muita gente que pensa que a BIC é americana. Então não é, ela é francesa, mas o seu fundador desde o início sempre trouxe assim esse ar de que a empresa é nacional, porque sem dúvidas passa bem mais credibilidade e aceitação por conta dos seus consumidores e clientes. E bom, o Bruno Bisch, que acabou falecendo lá no dia 30 de maio de 2021, então que tem pouquíssimos meses, né, cerca de 3 meses desde quando eu estou gravando esse vídeo, e apesar disso, a empresa ainda continuou familiar, que eu achei bem interessante, indo para a terceira geração, que é no caso do seu filho, o Gonçalves Bick, que eu achei bem interessante justamente por continuar assim de geração para geração, uma das poucas empresas com capital aberto e continuando sendo familiar, mesmo depois de 3 gerações e mais de 73 anos. E o Gonçalves, que tem atualmente seus 38 anos de idade, e ele que é o único filho do Bruno, então só deixou a herança para ele. Então um cara bilionário, né, com a missão de fazer a BIC prosperar ainda mais, com várias inovações, desde o início com várias tintas de cores diferentes. A BIC hoje, sem dúvidas, tem uma variação gigante, tendo lápis, canetas, lapiseiras, borracha, enfim, uma linha completa, além também de acessórios para escritório, que é uma das grandes desse mercado, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, mais uma história aqui de empresa no canal. Não esqueça também de deixar seu like, de se inscrever aqui, deixar seu comentário o que você acha a respeito disso, e deixar também aqui sugestões de próximos vídeos de histórias de empresas, de pessoas de sucesso, e recomendo vocês darem uma olhada aqui no canal, que já fiz vários vídeos bem legais, tenho certeza que pelo menos uns 2, 3 você vai se interessar. Valeu demais!